Olá, seja bem-vindo ao Judiciário em Evidência. O tema da entrevista de hoje são os projetos coordenados pela Vara de Penas Alternativas de Fortaleza. Você vai ver ainda Centro de Solução de Conflitos do Fórum Clóvis Bevilacqua, agenda 280 audiências envolvendo processos de pensão alimentícia. E presidente da Comissão Estadual de Adoção Internacional promove reunião para discutir situação de crianças e adolescentes nos abrigos. Durante 2 dias, o Centro de Solução de Conflitos do Fórum Clóvis Bevilacqua realizou mutirão envolvendo processos de pensão alimentícia. 6 varas de família participaram da força-tarefa. Uma das ações mais comuns em tramitação nas varas da família é a de pensão alimentícia. Nesses casos, o melhor é chegar a um acordo. Para obter soluções amigáveis, as varas da família da capital enviaram 280 processos do gênero ao Centro Judiciário. As ações entraram na pauta do mutirão de pensão de alimentos, realizado nos dias 14 e 15 de abril, no Fórum de Fortaleza. A iniciativa teve à frente a juíza coordenadora do centro, Natália Almino Gondim. A importância do mutirão é propiciar a possibilidade de resolução dos conflitos no tocante, nesse mutirão, as ações que envolvem alimentos de forma mais eficaz, célere e até mesmo mais humanizada. Uma vez que a gente propicia até aqui nas nossas audiências um atendimento psicológico para aquelas partes que o solicitam e um espaço destinado exclusivamente para as crianças, que é um espaço com brinquedoteca, com um profissional que vai estar acompanhando, evitando até mesmo que essas crianças acompanhem o desenrolar da audiência nas salas de audiência. O Centro Judiciário montou uma estrutura totalmente voltada para o mutirão. Foram 12 mesas de audiências distribuídas em 4 salas do fórum. Esta auxiliar de lavanderia, que entrou com a ação de pensão alimentícia, aprovou o esforço. Eu achei excelente porque o meu processo estava tramitando na justiça e eu já resolvi, já entrei em acordo e foi encerrado o processo. O mutirão contou com o apoio da diretoria do Fórum e do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, no PEMEC, do Tribunal de Justiça do Ceará. Participaram ainda estudantes de Direito da Faculdade Estácio Fique. A desembargadora Lisete Gadelha, presidente da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional, promoveu reunião com responsáveis por instituições de acolhimento. O objetivo foi discutir a situação de crianças e adolescentes em abrigos. Representantes de 20 abrigos da capital e região metropolitana participaram da reunião com a presidente da SEJAI. Cada um apresentou o perfil dos acolhidos e as dificuldades enfrentadas. Além da falta de recursos, as instituições muitas vezes estão localizadas longe da cidade natal das crianças e dos adolescentes, o que dificulta a reinserção familiar. É o caso do Lar de Crianças Sarah Burton Davis, que tem sedes em Aquiraz e no Eusébio. Lá também vivem meninos e meninas de Fortaleza, Maracanaú, Carnaubal e Cariré. São ao todo 58 beneficiados com idade entre 3 e 8 anos. Nós ouvimos de cada coordenador uma realidade, somando a isso mesmo, a dificuldade com documentação, com localização das famílias, com deslocamento para estar chegando a essa família de origem das crianças, entendeu? Mas é extremamente importante, porque é como foi dito agora, finalizando. Nós não estamos sozinhos, porque principalmente nós que estamos no interior, nós nos sentimos sozinhos mesmo. Hoje eu me senti acolhida. O gestor da Casa do Menor São Miguel Arcanjo, que acolhe 32 crianças e adolescentes em Fortaleza, também considerou positivo o encontro. Quando a gente conta com o apoio, a parceria do Poder Judiciário, acredita-se que realmente as coisas possam caminhar. Quando não é possível manter os laços biológicos, a adoção passa a ser alternativa. Na capital cearense, a 3ª Vara da Infância e Juventude é responsável pelos processos. A juíza Alda Maria Holanda Leite explica que com a especialização da unidade, em junho de 2014, ficou mais rápido garantir um novo lar às crianças. Somente em março foram entregues 35 documentos de adoção. Pode parecer pouco, né? Só 35, mas assim, pra gente é um avanço. Tá entendendo? Porque assim, quando a vara foi especializada, nós recebemos processos redistribuídos de 2001. Entendeu? Nós tínhamos 1.200 processos e agora estamos só com 800. Quer dizer, em quase um ano a gente deu grandes passos, né? O pessoal que cuida dos abrigos também ficou feliz com isso e já sente essa rapidez no trato com as DPFs, no trato com as adoções.
no trato com as medidas de acolhimento. Para conhecer o perfil de cada criança e adolescente e saber qual medida é mais adequada em cada caso, a desembargadora Lisete Gadelha distribuiu questionários que deverão ser preenchidos pelos abrigos até o final de abril. A presidente da SEJAI também anunciou que, a partir de maio, vai visitar as instituições. Devemos ter um relatório mensal da situação de cada criança acolhida, de cada adolescente acolhido. E a cada caso, a gente dar o remédio jurídico, social e político adequado. As visitações serão decorrentes destes relatórios. O que é que nós queremos? Bater as informações com o que nós vamos encontrar. E por isso a importância das políticas públicas, porque são essas ações conjuntas que vão valorizar esta proteção. É preciso saber como se encontram as casas de acolhimento, como é que deve se estruturar uma política maior, dinamizar, inclusive desburocratizar a adoção. No próximo bloco, a gente fala dos projetos desenvolvidos pela Vara de Penas Alternativas da capital. Até já! A segunda Semana Nacional do Tribunal do Júri foi realizada de 13 a 17 de abril em todo o Brasil. No Ceará, o mutirão mobilizou juízes da capital e do interior. A solenidade de abertura ocorreu em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. O Ceará foi um dos estados com mais sessões agendadas no país. No total, foram 302, sendo 29 na capital e 273 no interior. Com a cooperação dos outros organismos do estado, como Secretaria de Justiça, Ministério Público, a Defensoria Pública, tem condições de a gente administrar um grande mutirão e tocar esses processos para frente que a sociedade precisa e exige, e a gente tem que fazer a nossa parte. Foi priorizado o julgamento dos processos com denúncia recebida até 31 de dezembro de 2009. A coordenadora do evento no Ceará, desembargadora Adelineide Viana, destacou a importância da mobilização. Essa semana é muito importante porque nós estamos listando todos os processos mais antigos das comarcas e da capital para fazer como se fosse um grande mutirão em todo o país. O Ceará foi um dos estados que mais listaram um processo para o júri. Há um engajamento muito grande dos colegas magistrados nessa campanha do Poder Judiciário do Estado de Ceará. Eu queria ressaltar apenas a grande participação, a adesão dos juízes. Foi fundamental que os senhores magistrados abraçassem essa ideia. A coordenação da desembargadora Adelineide e da desembargadora Iracema também incentivando para que nós possamos ter esse olhar prioritário para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A iniciativa do Conselho Nacional de Justiça teve como objetivo dar mais celeridade ao julgamento de processos envolvendo crimes dolosos contra a vida, ou seja, com a intenção de matar. O Ceará é pioneiro no Brasil quando o assunto é penas alternativas. Em novembro de 1998 foi instituída em Fortaleza a primeira vara de execução de penas alternativas, que se tornou referência para outros estados. Quem está à frente dos trabalhos desde 2008 é a juíza Graça Quental, nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda. Obrigada, Paula. Doutora Graça, qual a função da vara de penas alternativas? A função primordial da vara de penas alternativa é a ressocialização, é evitar o convívio pernicioso do presídio. A clientela da vara de penas alternativas são pessoas que não têm periculosidade, são pessoas que são condenadas até 4 anos, no caso de tentativa de furto, usuário de droga, briga entre vizinhos, lesões corporais leves, acidente de trânsito, homicídio culposo, lesão corporal culposa. E o trabalho da vara é ressocializar, é capacitar, é colocar para estudar, jamais a prisão. E quais projetos estão sob a responsabilidade da vara? O principal que eu acho é o da escolarização. A gente tem também o núcleo de atendimento aos usuários e dependentes de álcool e droga. Nós temos também o de ressocialização, que é o carro-chefe da vara.
Nós temos também o NUA, Núcleo de Atendimento ao Homem Autor da Violência Doméstica, e vários outros. Com relação ao programa Começar de Novo, quantas pessoas já foram beneficiadas? Olha, o Começar de Novo, que vem desde 2009, começou com um projeto e hoje é um programa do CNJ. Graças a Deus, como um trabalho de formiguinha, a gente fazendo palestras nas faculdades, nas escolas, nas empresas, nos recursos humanos, na rede metropolitana de Fortaleza, a gente tem conseguido. E hoje a gente vê a importância das empresas em busca de profissionais. Quem mais busca essas pessoas são as empresas de construção civil. Inicialmente, o Tribunal do Trabalho, o TRE, o Tribunal de Justiça e muitas instituições públicas abrigaram pessoas. Hoje está mais envolvido a parte de construção civil. E eu acredito que, da nossa estatística, mais de 500 pessoas já foram beneficiadas, não só com trabalho, com capacitação. Muitos juízes no interior também fazem esse trabalho, as varas de execuções também fazem. Então, tem muitos órgãos que estão fazendo dentro do próprio poder, mas nós não temos essa estatística, mas acredito que são muitos que são beneficiados. Na nossa estatística, mais de 500. Porque a vara de penas alternativa, Pâmela, ela é específica, ela é totalmente diferente das outras varas. Nós trabalhamos com pessoas sem um potencial de violência. Nas outras varas de execuções, eles recebem pessoas que já vieram do regime fechado, pessoas que, desde o início, se vê uma certa periculosidade. Após o regime fechado, ele passa para o regime semiaberto. E o regime semiaberto deveria ter, né, casa de albergado, porque o regime semiaberto é a preparação do indivíduo para o regime aberto, onde ele tem que trabalhar. Daí a grande concentração de pessoas presas indevidamente, porque o regime aberto é para ele trabalhar, é para ele se preparar para vir para o aberto. Então, é totalmente diferente o trabalho da vara de execuções. A de pena alternativa é especial. São pessoas que não demonstram periculosidade desde o início. Por exemplo, se eu atropelo alguma pessoa e eu mato, eu não mato, é diferente de que cometer um homicídio doloso. Eu quis matar. Então, o homicídio culposo, ele vai para a vara de penas alternativas, desde que, após a instrução, o juiz reconheça que ele não teve a intenção de matar, não estava embriagado, não estava fazendo pega, né? Então, que é totalmente diferente. Eu atropelar uma pessoa de surpresa com alguém que bebe já com a intenção, sabendo que vai pegar uma arma perigosa que é o carro. Mas quem mata no trânsito por um acaso, ele vai para a pena alternativa. Que instituições participam dos projetos e qual a importância das parcerias? É como eu digo, eu não sou uma ilha. Então, quem trabalha como ilha não tem sucesso. E o sucesso da vara de execução de penas alternativas pode ter sido são as parcerias. Eu vivo em busca tanto de parceiros para me ajudar com o educando, como até para trabalhar, equipes para trabalho. A vara, há anos, desde o início dela, ela desenvolve projetos com parceria com a SEJUS, com a Secretaria de Educação, com a Prefeitura Municipal, com o Governo do Estado, com várias instituições públicas e privadas. Nós temos mais de 232 entidades parceiras. Temos que fazer outros cadastros, porque outras instituições estão em busca, certo? Porque essas instituições, elas recebem os educandos para prestar serviço. E também elas podem ser beneficiadas com as penas pecuniárias. Quando o juiz condena, ele condena em prestação de serviço, cumulada com pecuniária, cumulada com multa, né? A multa já não é com a gente, mas a pecuniária é com a vara de penas alternativas. Então, esse benefício, quando, por exemplo, um acidente, quem primeiro tem que ser beneficiada com a pena pecuniária é a vítima, ou então familiares da vítima. E quando não é determinado assim, então a gente manda para instituições. Nós temos instituições parceiras, por exemplo, o Shalom. Nós temos instituições parceiras, hospitais, CAPS AD, Igreja Católica, Igreja Batista. Temos o Pastor Nelson, que faz um trabalho semanal com os usuários de álcool e droga.
Nós temos a Escola Espere, que é vinculada à pastoral carcerária, que faz oficinas com os nossos educandos. Então, nós temos muitas parcerias. Sem parceria não há como trabalhar. Tem que ter muita parceria. E há um trabalho conjunto com as varas de execução penal? Como é que funciona? Antes, a gente trabalhava nos mutirões. Nós fizemos muitos mutirões juntos. E hoje mesmo, quem vem do presídio em busca de trabalho, nós atendemos lá na vara. Quando é possível encaminhar para o trabalho, nós encaminhamos e fazemos o atendimento. A presidência do TJCE firmou recentemente 2 convênios de ressocialização de apenados, né? Um envolvendo o projeto Aprendizes da Liberdade e o outro com o Fórum de Reconstrução Social. Isso demonstra que o tribunal está sensível ao tema? Eu acredito que tem que se sensibilizar mais e mais. Eu tenho certeza da necessidade de se sensibilizar promotores, defensores, juízes e a sociedade em geral para esse problema que é a violência. Então, quanto mais projetos surgir, quanto mais pessoas interessadas na ressocialização, no trabalho a essa população carcerária, vai ser bem-vinda. É necessário. É preciso que a sociedade desperte para esse problema. Não acho que isso é um problema só do governo, não acho que isso é um problema da polícia, não, é nosso. É necessário despertar. E como eu lhe digo, desde 2009 eu venho como uma formiguinha, tentando passar a mensagem para a sociedade da importância da ressocialização, procurar olhar por outras lentes, não ter medo do apenado, se ouvir, se dar ouvido a ele. A gente vê que ouvir, dar atenção, é tão importante. Muitos são carentes, muito carentes, e essa atenção, esse atendimento lá na vara, pela equipe técnica inicialmente, porque primeiro é o atendimento, quando ele chega, segundo é o encaminhamento e terceiro é a execução. Então, a gente vê que o atendimento pessoal é fundamental. A gente faz agora um breve intervalo e daqui a pouco volta falando sobre os projetos de ressocialização. Estamos de volta. Nossa convidada é a juíza Graça Quental, titular da Vara de Penas Alternativas de Fortaleza. O assunto são os projetos promovidos pela unidade. Doutora Graça, quais os principais problemas que dificultam a ressocialização? São vários os problemas que surgem. Estrutura assim, completa a gente nunca é o ideal, mas é como eu lhe digo, a gente busca as parcerias para eliminar esse tipo de problema. O outro problema é com relação ao preconceito. Quando se trata de usuário de droga, a gente sente esse problema de algumas instituições não querendo receber o apenado. O terceiro mais grave que eu acho que dificulta a ressocialização é um princípio, uma regra constitucional de que quando a pessoa é condenada, o juiz imediatamente comunica através de ofício aquela restrição, suspensão dos direitos políticos. No entanto, quando ele sai do presídio, ou então, no caso, apenado da Vara de Penas Alternativa, ele fica impedido, muitas vezes, se não houver um acordo com o empresário, ele fica impedido de arranjar emprego por causa dessa exigência do título de eleitor. Mas já existe um movimento entre os juízes para que os advogados reclamem sempre esse problema, para que facilite cada vez mais, porque o empresário exige toda a documentação. Nós fazemos um trabalho de pé de ouvido, conversando com o empresário, nós da vara, mostrando que aquela pessoa não tem periculosidade, e aí eles aceitam. Já há casos de empresas que aceitam. São esses tipos de probleminhas, mas a gente vai resolvendo. Existe algum projeto voltado especificamente aos apenados com histórico de dependência química? O NJAD, que é o Núcleo de Atendimento aos Usuários de Droga e Álcool. Nós temos uma equipe que atende diariamente. Além disso, tem os parceiros, que são os hospitais de saúde mental, tem os CAPs AD da prefeitura, temos também o do Shalom, que atende. Tem várias instituições que nós encaminhamos, dependendo da necessidade, mas o primeiro atendimento é lá na vara, com a psicóloga e com a assistente social. E a gente tem que entender que essa maioria que vai para a vara são pessoas que apenas usam
Então, dependendo da necessidade, a gente caminha para os órgãos competentes, ou para o hospital, ou para os CAPS-AD. Os programas da Vara de Penas Alternativas têm contribuído para a diminuição da reincidência e para a reinserção social dos apenados? Pamela, tem que se acreditar nas penas alternativas, nas alternativas penais, porque não só mas eu acho que o Brasil inteiro, o mundo inteiro está preocupado com a violência e é através das penas alternativas que a gente vai conseguir diminuir a violência. Porque, como eu te digo, penas alternativas dá ouvido e o que mais a população precisa é ser ouvida. O que mais precisa é que se cuide do ser humano. Não é com prisão, não é com pancada, não é com grito, mas é com atendimento, olho no olho, ele sentindo que você está falando a verdade. Então, ele se sentindo gente. Então, as penas alternativas, com certeza, é o caminho para a gente diminuir a violência. Eu não tenho dúvida. E a Vara realiza um trabalho de acompanhamento dos participantes dos projetos após o cumprimento da pena? Muitos voltam até para agradecer, trazendo lembrancinhas para a gente. Agradecendo. O da escolarização, eu gosto de dizer, porque a escolarização, ele além de ensinar a estudar, ele também já tem admitido no trabalho, admitido na escola. A gente observa que eles, por exemplo, um disse assim, doutora, eu fui trabalhar nos bombeiros e eu era meio complicado, eu comecei a ver que o bombeiro, ele tinha família, que ele tinha problema, mas ele estudava, ele fazia faculdade e eu comecei a ter vontade de ser bombeiro. Então, a gente vê que essas experiências são engrandecedoras, trabalha com o ser humano, levanta a autoestima, mostra que é importante você sair daquele caminho, daquilo que você errou. Então, são eles mesmos que nos trazem essa resposta. E qual experiência positiva a senhora destacaria envolvendo os participantes desses projetos, além dessas que a senhora já contou? Olha, desde 2009 eu represento o CNJ no grupo de monitoramento, eu visito os presídios, eu visito as delegacias e as experiências que eu vejo é que nas próprias prisões, quando eles fazem os pedidos e eu não tenho como atender, eu retorno para falar com eles e eu sinto que acalma. Só em ir lá e conversar com eles se acalmam, eles agradecem. E o trabalho, eu não posso dizer aqui o nome da empresa, nós começamos na Vara de Penas Alternativa, ela pagando 3/4 do salário a ele. E a gente teve a parceria com a Defensoria Pública e nós colocamos ele lá dentro da Defensoria. Você vê, esses já eram pessoas que vinham tanto da Vara como do regime fechado. Eles faziam com tanto carinho esse trabalho. E depois nós transferimos essas pessoas para a fábrica escola, certo? E a gente vê várias empresas acreditando nesse projeto. Então, são várias pessoas que são beneficiadas com o trabalho, com a ressocialização, e hoje nós temos o resultado. Muitas empresas pedem para não divulgar o nome, para evitar preconceito. Ah, vocês têm preso, certo? E até mesmo as pessoas, porque eles não podem identificar que aquilo ali são pessoas da justiça. Você tem que ser um tratamento igual. Então, a gente tem várias experiências da ressocialização. As ações promovidas pela Vara já receberam prêmios? Nós recebemos o prêmio Paulo Freire e, recentemente, um projeto que eu apresentei junto ao CNJ, que foi o NUAR, ele foi considerado o 3º melhor no Brasil. Então, eu acredito que nós estamos no caminho certo, a Vara continua dizendo, não é nossa, mas é dos nossos educandos, nós trabalhamos pensando nele, nós trabalhamos investindo no ser humano, é esse o nosso empenho e sempre será. Quais os principais problemas, doutora Graça, do sistema penitenciário? É somente a superlotação que preocupa? Eu acredito que não. Tem o problema da saúde, muito grande. Tem o problema da falta do atendimento psicológico, tem o problema da falta de escolarização, tem o problema da falta de diálogo,
tem o problema da falta de espaço para recreação, as celas que são feitas sem ventilação. Se você for na CPPL 4, que foi a última construída, você chega lá 3 horas, você não enxerga mais nenhum preso lá dentro, de tão escura e quente. O crime é organizado lá dentro, então a gente tem que evitar que o primário, o de bons antecedentes, seja encaminhado para o presídio. Graças a Deus, o CNJ vem com outro projeto aí, que é a audiência de custódia, que já deveria existir. Todo advogado devia lutar para que aquele preso não vá direto para o presídio, e sim a presença do juiz, porque devido à demanda, o juiz não consegue fazer o processo fluir dentro do prazo estabelecido. E muitos pobres, desassistidos, ficam no presídio. Nós temos um caso recente que o defensor passou para a gente. Ele fez uma tentativa de furto. Tentativa, não foi furto. Quer dizer, não aconteceu o crime. Ele foi preso, recolhido para o presídio e há mais de 6 meses preso. Então, é aí que eu digo, vamos deixar as prisões para os perigosos. E esses crimes que podem ser alcançados pelas alternativas penais, vamos dar a condição dele responder o processo em liberdade e deixar as vagas para os perigosos. Aí sim, vai esvaziar os presídios. Eu conversei com a juíza Graça Quental, da Vara de Penas Alternativas de Fortaleza. A magistrada falou sobre os projetos promovidos pela unidade. Obrigada pela entrevista. Obrigada, e sempre faço esse trabalho, divulgar os belos trabalhos que o Poder Judiciário tem. Eu peço à mídia que procure saber nas comunidades, nas cidades de interioranos, os juízes trabalham. Tem muito trabalho a ser mostrado pela nossa justiça, feito pela nossa justiça. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Obrigada pela companhia e até semana que vem.